Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito agradecida a cada um de vocês por compartilhar nossos vídeos, por divulgar nossos vídeos. Foi através de vocês que nós chegamos aí aos 800 mil. Então, grata de todo o meu coração a vocês, que são meus seguidores, que me ajudam, que me apoiam, estão sempre junto comigo, orando por nós, porque a gente precisa muito de oração para a gente não cair aí, porque assim, são tanta coisa ruim, mas que a gente continue de pé. Com as orações de vocês, é uma corrente de oração, Por isso nós conseguimos ficar de pé. Graças ao nosso bom Deus, que escuta as orações de vocês. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de uma mãe. E como eu sempre digo, uma mãe desesperada que precisa de ajuda. Ela tinha 4 filhos e o filho mais novo, ele tinha 17 anos, um adolescente, tinha 17 anos e dava assim uma dor de cabeça para ela. Ela disse que aos 14 ele já começou. E o pai dele disse que com muita paciência. O pai dele, nossa, era tudo para ele, o caçula. Deixava ele fazer tudo que queria, ele fazia pirraça, ele fazia um monte de coisa. A mãe queria que ele continuasse estudando, não, o pai deixa, ele não quer, deixa, sabe? Diz que um homem muito calmo, o pai dele, e deixava ele fazer as coisas. Só que ele começou a dar problema dentro de casa. Diz que começou a sumir as coisas dentro de casa, e eles achavam que tinha alguém entrando dentro de casa, ou perguntou para os outros filhos o que estava acontecendo, porque estava sumindo as coisas dentro de casa, coisas que eles tinham guardadinho de valor, Ela falou assim, a gente nunca foi rico, mas nós tínhamos a nossa casinha e tinha também as nossas coisinhas, uma corrente de ouro, eu tinha um anel que foi meu pai que me deu, que era de ouro, meu marido também tinha um anel de ouro e sumiu, tipo assim, foi sumindo devagar, guardavam dinheiro, sumia assim, se tivesse lá R$1.000, sumia 500, Não sumia tudo, então eles começaram a perceber que não era gente que vinha ali roubar assim de fora, mas sim que era gente de dentro de casa. Porque se fosse um ladrão de fora, ele não pegava os 500 e deixava, Era 1.000, pegava 500 e deixava 500. Não, ele ia levar tudo. Então começaram a ver que tinha uma coisa errada. E ele também estava com um comportamento meio agressivo, e eles falaram assim, mas tem uma coisa errada. E começaram, a perguntar para ele com cuidado, porque, nossa, ele era muito dengado, e depois, se não fosse ele, ia ser pior, E ele falou que não, que ele nunca fez isso, ele jamais faria isso. Ele falou, então ajuda nós a descobrir, meu filho, quem que está fazendo isso. Aí ele ponhava a culpa no outro irmão, ponhava a culpa na irmã e nada dele, Mas e a mãe começou a sondar e percebeu o que ele fez. A mãe dele tinha deixado um dinheiro debaixo dos pratos. E ele sabia que ela tinha costume de chegar do mercado, o dinheirinho que sobrava apanhado debaixo dos pratos, porque a hora que precisasse de um gás, precisasse de uma mistura que não tinha, ela pegava o dinheiro dali. E ela não estava colocando mais, porque estava sumindo. Então, para ela fazer o teste, ela viu que ele estava na cozinha, ela chegou das compras, ele estava ali vendo as coisas, ela colocou o dinheiro debaixo do prato. E ficou tranquila, ele guardou as coisas, ficou tranquila, então só ele sabia que estava lá. Porque ela não guardava mais o dinheiro debaixo dos pratos devido o dinheiro estava sumindo. Aí ela colocou lá debaixo. E ela ficou sondando o tempo todo ali. Ele ali e ela de longe, sondando para ver se ele passava por ali. Só estava ele em casa. O marido não estava também, os outros filhos estavam trabalhando. E ela ficou ali sondando. Quando já na boca da noite começaram que eles foram chegar, ela foi olhar debaixo do prato, não estava dinheiro. Então ela percebeu que era ele que tinha levado o dinheiro. Ele não levou tudo. Ele pegou um pouco só do dinheiro e não levou tudo. Então ela tinha certeza que era ele. Chegou no marido, conversou com ele, falou, você tem que dar um jeito, porque ele está pegando dinheiro e com certeza o anel que sumiu, as coisas que sumiu, correntinha de ouro, com certeza
foi ele que pegou. Porque eu fiquei sondando, só tinha ele aqui e sumiu um pouco do dinheiro. Não sumiu tudo, ele pegou só um pouco. Então, percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Por que o dinheiro sumiu? Então, ela foi conversar com ele, chamou o pai, né? E falou assim, vamos conversar com ele. Sentaram e falaram para ele o que estava acontecendo. Se ele tinha... O que ele comprava com aquele dinheiro, se ele não queria trabalhar junto com o pai dele, né? Para ter o dinheirinho dele. Ele não queria trabalhar, não. Ele falou assim que ele não ia trabalhar, porque para ganhar mixaria, ele ficava sem trabalhar mesmo. Aí o pai dele falou, mas mixaria como? Eu ganho o dinheirinho que a gente põe aqui, o dinheiro está sumindo. Aí ele ficou nervoso. Aí a mãe dele falou, eu vi quando você pegou o dinheiro. Ela não chegou a ver, porque ela ficou sondando de longe. Se só tinha ele dentro de casa, como que o dinheiro sumiu? Ela tinha certeza que era ele, mas ela falou que viu ele pegando dinheiro debaixo do prato. Aí ele ficou assim, falou assim, mas eu peguei, só porque eu peguei lá um pouco de dinheiro, não quer dizer que fui eu que peguei os outros. Ela falou assim, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa de errado acontecendo. Ele ficou irredutível, saiu brabo para a rua e voltou só no outro dia. Aí ela ficou com medo, aconteceu alguma coisa, ele chegou no outro dia. E aí ela falou que por que ele tinha feito aquilo, dormiu fora, falou assim, se vocês continuarem me pressionando, eu vou embora de casa. Ela falou, mas você ainda é de menor, você não tem nem 18 anos, vai completar agora 18 anos, você não tem nem 18 anos, você não trabalha em nada, você vai viver do quê? Aí disse que ele falou assim, não me importo, né? Não estou nem aí, eu me viro. Filho, não faz isso, por favor. Ficou falando com ele que era para ele não fazer isso, não ir embora, né? Mas que ele parasse de fazer aquilo que ele estava fazendo dentro de casa, para ele arrumar um trabalho, né? E ele estava ali dentro de casa e ele passou um cara e deu um tiro. Entendeu? De dentro do carro, aí para o lado da casa dela, que pegou, ela tinha, disse que na casa dela tinha a casa aqui e do lado tinha a garagem. Só que o carro não estava na garagem, que o marido dela tinha que trabalhar, pegou na parede da garagem. Parece que deu só para assustar mesmo, né? Ela se assustou com aquilo, foi atrás que ia na delegacia ver o que aconteceu, ele pediu que não. Ele falou assim, porque eu estou sendo ameaçado, entendeu? Aí a mãe dele falou, por quê? Porque eu estou devendo. Devendo o quê, meu filho? Você come, bebe, a gente dá um dinheirinho para você comprar as suas coisinhas. O que você está devendo? Você está usando alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa errada? E ele falou que sim. Que ele estava usando algo que era caro, que ele queria usar todo dia, e nem todo dia tinha o dinheiro para ele usar. E que foi ele mesmo que pegou o anel, foi ele que pegou a correntinha, tudo por causa disso. E ele falou que não tinha culpa, porque foi um colega dele que ensinou para ele. Agora ele não consegue parar. Ela quase infartou, né? E ela falou, então, o que acontece? Aí ele falou de quanto que ele precisava. Ela não me falou quanto, né? Não vou ficar especulando. A pessoa já está me contando o que aconteceu, então não perguntei. Ela falou sim que devia um dinheiro e ela pegou, arrumou esse dinheiro, deu para ele e falou, paga e para com isso. Aí disse que ele foi lá, né? Voltou, falou, ninguém vai vir mais aqui, né? Foi ele mesmo que passou aqui, fez isso, ele quem, ela não sabe. Que ele, mas ele não contava quem que era. Que é onde ele comprava as coisas que ele precisava usar. Ele é um homem muito bravo e ele não vai mais fazer isso que eu paguei ele. E não era um dinheiro baixo, não, porque ela mesmo falou para mim, era um bom dinheiro. Mas ela deu um jeito, porque ela tinha um dinheirinho na poupança, ela tirou e falou, paga para ajudar o filho. E falou, não faz mais isso, senão eles vão fazer alguma coisa com você. E aí ele dormia fora de casa e ela começou a ficar preocupada e ele começou a pedir mais dinheiro, que ele estava devendo, e ela falou que ela não ia mais arrumar dinheiro para ele, porque ela fez o que ela fez, ela quitou aquela conta para que aquilo não acontecesse mais, para que o cara não viesse mais atrás dele. Mas mesmo assim ele continuou indo lá, porque era um vício, gente. Se ele aprendeu isso aí, né, se a pessoa oferecer, nunca caia nessa, porque por causa dele ter aceitado o que ofereceu, porque são eles mesmos que oferecem. Então, e aí ele ficou sendo aí, né, irredutível, começou a ficar um menino diferente e acabou sentindo falta daquilo que eu não posso falar aqui, o que é, vocês sabem o que é. E queria muito. Fez dívida de novo. Aí ele ficou uns 3 dias desaparecido e ela foi na delegacia, aí depois ele apareceu. Aí ele falou que ele estava fugido, né? Mas que ele conseguiu pagar o cara.
Depois estavam atrás dele, ele era suspeito de ter roubado, né? Não vou dar detalhe do roubo, senão vai ficar muito grande aqui, tá bom, gente? Mas ele tinha roubado, que ela me contou certinho o que foi que ele fez. Aí ele foi preso, como ele era de menor, né? Daí ele foi preso, depois soltaram ele. Acho que ele teve que fazer aí um serviço, né? Como que fala, amor? É serviço de quê? Serviço de Comunidade, né? comunitário, isso aí, amor. Comunitário. E aí ele fazia esse serviço, mas ele não desistiu daquilo que estava acabando com a vida dele. Continuou devendo pro cara, né? Mas aí ele veio a desaparecer novamente. Só que aí 8 dias desaparecido, e ela de novo foi na delegacia, que não sabia o que aconteceu, que o filho dela sumiu de novo. Ele falou, pois vai aparecer, né? Porque se ele sumiu, ficou 3 dias, agora ele vai aparecer novamente. Só que nesses 8 dias, que ela já tinha, com 5 dias ela foi lá, na delegacia. Aí quando fez 8 dias, chegou a notícia que tinha encontrado, né, o corpo dele. Infelizmente. Ela disse que já estava esperando por isso, mas quando ela falou assim, eu estou esperando já, ela já esperava isso. Mas ela tinha uma esperança dentro do coração, foi o que ela falou para mim. Eu ainda tinha uma esperança lá no fundo, eu estava esperando, só que mesmo assim eu passei mal, porque não queria ver ele, do jeito que eles me falou. Isso aqui é um barracão abandonado, gente. Há muitos anos está aqui abandonado. Mas infelizmente, aqui que foi encontrado. Na hora de eu passar o K2, eu vou mostrar para vocês, tá bom? O local, assim, ele estava enrolaram ele em plásticos, fizeram, né, provocaram o desencarne dele, enrolaram ele em papel de plástico, e não sei se ele já estava, a polícia disse que provavelmente ele já estava sem vida quando eles fizeram isso, né? A mãe dele sofre porque ela acha assim, será que ele estava vivo ainda? E tocaram fogo. Então aquele plástico grudou no corpo dele e tudo, e queimou ele, mas não queimou totalmente, né? Conseguiram aí identificar que era ele. Pelo que ela falou, o jeito que ele estava, né? Porque o sapato dele foi encontrado, porque na hora do apavoramento, eu não sei se ele correu, o que aconteceu, o sapato ficou jogado, e eles chegaram pelo sapato, eles conseguiram chegar até aqui. Quando chegaram aqui, olharam, estava já com mau cheiro, né? Tudo, não preciso falar de que maneira, né? Estado de decomposição, e ele está enrolado num plástico, e o plástico queimou, e eles abandonou, e eles não voltou mais, nem para saber se tinha queimado ou não. Então ele queimou, sim, mas deu para identificar. E ela sofre muito por causa disso, porque quem não sofre, né, gente? É filho, não tem como não sofrer. Ela falou assim que isso dói no corpo, dói na alma, dói na mente, o marido se culpa por não ter sido mais rígido com ele, ela se culpa, porque ela via as coisas acontecendo e ela tentou de outra maneira, pagando a dívida, só que ele ia lá e fazia de novo. Então descobriram que foi, né, eu não vou me envolver nisso, que nem ela falou, não se envolva nisso, porque não tem jeito, o que eu quero mesmo é que você ajude meu filho. Então, ela disse assim que o importante para ela é ajudar o filho dela. Mas descobriram que foi aí onde ele comprava essas coisas que não era bom para a saúde dele, né? Vou falar assim, mas vocês entendem, que acabou com a vida dele. E ele comprava muito, ele começou a ficar assim, possessivo em comprar muito, usar muito. E ele se enchia de dívida e não tinha como pagar. Porque em casa eles não deixavam pegar mais nada, né? Ele chegou e preso porque roubou. E ele não tinha mais aonde arrumar dinheiro. Então ele perdeu a vida viciado nessas coisas que não presta, né? Porque faz mal para a saúde, faz mal para a vida, na verdade, né? Porque ele acabou perdendo aí a própria, né, vida por causa disso. Então, nós vamos fazer aqui passar o K2, né? E se der presença, vamos fazer aqui um Spirit Box. E oferecer ajuda, porque ela falou assim, gostaria muito que você fosse no local. Ela disse para mim, não sei se lá é assombrado, porque é muito longe aqui da minha casa. Não sei o que acontece lá, só sei que lá é abandonado até hoje, continua abandonado. Mas eu creio que pode ser que o espírito dele esteja lá.
porque ele fez muita maldade com a gente, né? Ele não respeitava nem o pai, nem a mãe, muito sofrimento. Então, ela falou que quando ele era pequeno, ele ficou muito doente, assim, não queria dar detalhes, mas assim, bem rapidinho. Ele ficou muito doente, chegou a ir para a UTI. E ela sofreu muito para esse menino voltar à vida. Ele era pequenininho ainda. Então, era o caçula ainda. Então, eles choraram muito, eles pediram muito. Nossa, porque eles queriam muito que ele sobrevivesse. E ela disse assim, sabe, eu lembro dele na UTI, eu lembro dele da maneira que ele estava lá. E a gente lutou, e a gente pediu tanto que ele voltasse à vida, e ele voltou. Mas nunca na minha vida eu imaginei que ele ia, lá na frente eu ia sofrer muito mais do que eu teria sofrido quando ele era novinho. Porque ver o meu filho, ela falou, da maneira que eu vi, eu nunca imaginei isso. E ela diz que sofre porque ela imagina que ele ainda estava vivo quando fizeram isso com ele. É mais sofrimento ainda, né? Porque uma mãe pensar que ainda mais plástico que gruda no corpo e Deus o livre. Então a gente vai passar o K2 e dando presença, vamos fazer o Spirit Box. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos da nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Aqui, gente, é onde aconteceu aí, ó. Tá vendo? Então, ainda tem vestígio porque ficou aí, como é um lugar abandonado, então não tem muito o que fazer, né? Tem que só... Como está abandonado, ninguém limpou, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar e com todo o respeito que nós estamos aqui. Nós queremos ajudar, por favor. Ó. Dando sinal. Estou dando sinal. Gente, realmente tem presença aqui, como ela diz para nós. Tem, Rose, tem espírito lá. A mãe sente, né? E eu creio que é o espírito dele que está aqui. Vamos pegar o Spirit Box, amor? E já vamos iniciar. Vamos pegar os aparelhos para iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. E a voz de homem. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Se você puder dizer o seu nome para que a gente possa se comunicar, como você disse que sim, né? Que quer ajuda. Júnior. Júnior, eu sinto muito, né, por você estar aqui e sofrendo, né, porque a gente sabe que quando o espírito fica aqui, depois do desencarne, ele sofre. Sim. E você é o rapaz? Foi encontrado aqui sem vida, enrolado num plástico, né, infelizmente queimado. Você é o espírito desse rapaz? É ele mesmo. Sinto muito, tá? Foi a sua mãe que me mandou aqui, tá? Sua mãe pediu para mim vir aqui fazer essa investigação. Mãe, isso, sua mãe, que te ama tanto, né? E que cuidou tão bem de você, com todo carinho. Você tem alguma coisa para reclamar da sua mãe? Não.
Ela falou que cuidou de você com muito carinho. Seu pai te dengou muito, você era caçula, quase, né? Faleceu quando nasceu, era novinho, ficou doente, né? E quase faleceu. E ela, com muita oração, conseguiu que você sobrevivesse. E cuidou muito bem de você. Mas parece que o que ela me contou, parece que você não obedecia a eles. Depois que você estava aí, depois dos seus 14 anos, você não obedecia a eles. É verdade isso? Entendo, é verdade isso, né? Porque ela não ia mentir para mim. Mas eu sempre pergunto para o Espírito para saber o que ele vai falar. Você não sentia assim no coração das ofensas que você fazia com seu pai, com a sua mãe? Ele ser tão bom para você e você fazer essas coisas com ele, você não sentia arrependimento no seu coração, de voltar atrás, de pedir desculpas? Não sei. Ele não sabe. Talvez porque você estava já preenchido por outras coisas que não prestava e esquecendo do amor, né, do pai e da mãe que estava ali cuidando de você. Não estou aqui para te julgar, tá? Jamais. Eu vim para te ajudar. Tá bom? A gente vem com todo o amor do mundo pelos nossos irmãos desencarnados. Não importa o que você fez. Não sou eu que julgo. Eu apenas ajudo. Tá bom? Então você pode falar tudo o que você quiser falar. Eles sofriam muito por causa disso. Sua mãe chegou a pagar a conta sua, ela falou para mim, para que você não perdesse a vida, né? Ela fez isso por você. Viu? Ela falou para mim que fez isso. Para que você... Só que você, acho que estava... O que você sentia falta na sua vida que tinha que preencher com essas coisas que não prestavam? Porque se você tinha um pai e uma mãe que te amava, que cuidava de você, o que influenciou tudo isso na sua vida? Ele quem? Entende? Você chegava a ver se coisa ruim, né? É o coisa ruim que ele falou aí, né? Então, você chegava a ver isso aí? Sim. Isso você via, porque quando você usava essas coisas que não prestava, então acaba vendo coisa que não deve. A pessoa fica meio transtornada, fica, né? Pelo menos é o que falaram para nós, né? A sua mãe mesmo falou que tinha hora que você dava uma enlouquecida e ficava vendo coisa. E pelo que a gente ficou sabendo, cruz credo, né? Essas coisas eu sinto muito, né? Então, se o seu espírito está aqui, é porque você está sofrendo. Ficar aqui é sofrer, né? Isso, a gente sabe disso, que é sofrimento, né? Eu sinto muito por você. Sua mãe vai ficar, assim, muito feliz se eu conseguir ajudar você. E eu creio que eu consigo, porque você disse que aceita ajuda, né? Você chegou a tirar a vida de alguém? Já aconteceu isso com você ou não? Eu gostaria muito de saber. Não. Essas pessoas que passavam isso para você, chegou a pedir para você fazer isso, tirar a vida de alguém? É só uma curiosidade, tá? Se você quiser responder. Sim. A sua mãe, ela falou para mim que tinha medo de você ter feito isso.
Porque como eles faziam isso, às vezes para receber, né? Então você não paga a conta, vai lá e faz isso. Então foi ela que mandou eu perguntar. Então agora um alívio no coração por você não ter provocado aí o desencarne de ninguém, né? E ela gostaria muito de saber, ela mandou eu perguntar, e você vai responder se você puder responder. Quando eles queimaram, né, o plástico aí que envolvia você, queimou você, você ainda estava vivo? Não. Ah, você não estava vivo. Então eles fizeram isso e depois ela disse que se preocupava muito com isso, saber que você sentiu a dor de uma queimadura, é muito duro isso. Mas não foi isso que aconteceu, né? Você tem assim arrependimento de ter feito tudo isso com seus pais, de fazer eles sofrer também, né? Depois sofrer tanto pelo seu desencarne. Você tem arrependimento? Sim, tem arrependimento, né? Muito importante. E você quer pedir perdão? Para Deus. É muito importante pedir perdão, né? Para Deus. E também você quer pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, né? Porque eles sofrem até hoje. Quero. E isso é muito importante, tá? Eles já te perdoaram. Eu só fiz a pergunta, mas já falou que está perdoado. Fala para ele que a gente já perdoou. A gente só quer que ele descanse em paz. Que a alma dele descanse em paz. Foi isso que ela falou para mim, tá? E você consegue perdoar essas pessoas que fez isso com você? Sim. E a gente fica feliz de você entrar em contato, de você falar a verdade, né? E também perdoar, pedir perdão, que é muito importante, se arrepender. Nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. Não entendi o que ele falou. Água? Ah, entendi agora. Nós vamos deixar para você uma água. Ele não quer vela, gente, devido ao fogo, né? É só um símbolo, tá bom? Vamos deixar uma água para você. Ela significa a pureza que mata a sede. E na verdade a vela é só um significado da luz para você que está na escuridão, mas nós vamos deixar só a água, tá bom? Se você... Não vamos deixar, né, amor? É só um significado, mas a gente não vai deixar porque ele não quer, tá bom? Você consegue ver o anjo e a mentora que está do nosso lado? São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda a glória. Segue seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Segue seu caminho. Júnior. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Júnior. Ele falou a verdade, ele está arrependido. A mãe dele vai ficar muito feliz de saber que ele quis ajuda, que ele quis sair daqui, porque ela sabia que ele estava sofrendo. E isso incomodava ela muito, né? Demoramos, é claro, mas conseguimos chegar aqui no local e fazer essa investigação. E ela vai ficar muito feliz. Vamos ajudar ele em oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Júnior, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar com todo respeito, se o Júnior conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.